Olá, amigos, tudo bem com vocês? Convido vocês para mais um vídeo relacionado com a história da ética. A gente soltou um tempo atrás um vídeo no qual a gente falava sobre a ética clássica, né? A ética grega. E nesse vídeo agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a ética na Idade Média. Tá? A gente ainda vai soltar mais uns dois vídeos sobre a ética moderna, a ética contemporânea, mas agora eu quero falar sobre a ética medieval, né? A ética segundo a filosofia medieval. Mas ficaria muito legal se a gente, né, rapidamente contextualizasse a produção filosófica da Idade Média. A gente já comentou aqui que um artista, quando cria, um cientista, quando faz a sua pesquisa, e um filósofo, quando trabalha, eles não estão livres da influência do seu tempo. Né? Todos eles, toda a criação humana, ela é fruto de influências do momento em que aquilo é criado. Tá? Então, com a filosofia, eu já disse aqui, não foi diferente. Pense na Idade Média. Quando a gente fala em Idade Média, a gente fala seguramente na Igreja Católica. Né? A gente está falando do momento em que vigorou na Europa o chamado modo de produção feudal, em que a Igreja era assim a maior representante, né, desse modo de produção, era a maior proprietária de terras, né, era o maior senhor feudal da Europa. A gente já teve a oportunidade de comentar isso aqui. Isso fazia com que, evidentemente, a igreja tivesse não apenas um poder espiritual, né? Evidentemente, a função da igreja é uma função espiritual. No caso da Igreja Católica na Idade Média, esse poder que a igreja possuía, ele transcendia, né, o poder meramente espiritual. A igreja, em função do grande poder material, do grande poder econômico que ela possuía, ela também exercia um grande poder secular. A gente pode dizer que o homem medieval, ele pensava e agia basicamente de acordo com aquilo que era estabelecido pela Igreja Católica. Tá? E com a filosofia não foi diferente. A filosofia medieval, ela foi extremamente teocêntrica. A gente vai falar aqui sobre Tomás de Aquino e sobre Santo Agostinho, né? Mas se você pegar outros nomes da filosofia medieval, você vai ver que elas eram voltadas, evidentemente, para a religiosidade. Tudo era voltado para Deus. Tá? Todas as reflexões filosóficas, elas acabavam sempre no mesmo ponto, levavam sempre, né, a Deus. Então esse teocentrismo ele estava presente, né, no pensamento filosófico da Idade Média. E com a questão da ética não foi diferente. Né? A ética medieval era uma ética, do ponto de vista filosófico, extremamente influenciada pelo cristianismo. Então, a melhor maneira da gente dar as características, falar sobre as características da ética medieval, né, segundo a filosofia, seria a gente fazer um contraponto aí com a ética clássica, né, com a ética grega. O que acontece? Os filósofos medievais, a gente destaca que o caso de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, né, que é considerado como o pai da escolástica, e o caso de Santo Agostinho, esses dois que foram os principais expoentes da filosofia medieval, eles, na verdade, eles cristianizaram, né, o pensamento platônico e o pensamento aristotélico. Então, essa filosofia medieval, ela tem uma matriz, né, platônica e aristotélica. Tá? Então, como que esses pensadores medievais, esses dois basicamente, colocavam, como é que eles viam a questão da ética? Eles viam a questão da ética de uma maneira diferente, né, daquela que os gregos, os pensadores gregos viam. Tá? Como é que os gregos viam? Os gregos, os pensadores gregos, destacadamente Platão, Aristóteles, Sócrates, eles tinham uma visão racional da ética. Tá? Eles associavam a ética automaticamente à razão.
Tá? Então, qual era o objetivo da filosofia clássica? Né? Chegar a conceitos universais em relação a tudo. Tá? E em relação à ética, esses pensadores clássicos, eles fizeram a mesma coisa. Né? Buscaram uma concepção ética racional, né? Uma concepção muito voltada para a polis, uma concepção extremamente racionalista que fosse voltada para o coletivo. Tá? Então a concepção de ética ela tinha uma forte influência, né, pela ideia da coletividade, né, o ético em função do coletivo, né, do bem-estar do conjunto da sociedade. O que aconteceu na Idade Média em função da influência do cristianismo? Né? Tanto Tomás de Aquino com a escolástica quanto Santo Agostinho, eles dissociaram a ética do racionalismo pagão, né? Conforme eles falavam. Na verdade, né, a filosofia patrística, né, que é a raiz, né, por assim dizer, da filosofia medieval, ela procurou se inspirar, né, na filosofia clássica, que eles chamavam de filosofia pagã. Né? O objetivo, evidentemente, era atrair mais seguidores para, né, a igreja, né, para o catolicismo, para o cristianismo. Tá? Então, esses pensadores medievais, eles tinham uma visão, apesar dessa influência clássica, né, grega, eles tinham uma visão diferente da ética. Né? Eles viam a ética como produto de uma relação indivíduo-Deus. Tá? Ou seja, uma relação da pessoa com Deus. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, né, toda a produção filosófica da Idade Média cristã, ela é voltada, né, para Deus. Então, com a ética não foi diferente. Eles entendiam o quê? Que aquele indivíduo que, né, se voltasse para o segmento de Deus, né, se voltasse para os ensinamentos cristãos, ele automaticamente ele teria uma postura ética, tá? Independentemente do coletivo. A gente percebe aí, se você prestar bem atenção, uma forte influência também estoico-epicurista. Tá? O estoicismo, né, que a gente já abordou aqui em um vídeo anterior, né, e o epicurismo, eles também tinham uma concepção filosófica muito individualista, muito desprendida, tá, do coletivo, tá, muito focada no indivíduo, na ação do indivíduo. Tá? Isso dentro do contexto da filosofia helenística. Então a gente percebe nessa questão da valorização do indivíduo e da relação dele, não é, com um Deus que é transcendente, a gente percebe uma certa influência tanto do estoicismo quanto do epicurismo. Tá? Então, assim, evidentemente, houve a influência em termos éticos, tá, do pensamento, em termos filosóficos, do pensamento clássico. Porém, a concepção ética medieval, ela teve essa característica, tá? De dissociar, né, a ética da razão, dessa razão clássica, tá? E associá-la muito à questão da virtude. Né? E essa virtude estava relacionada com o quê? Com o afastamento do pecado, como Santo Agostinho colocava. Santo Agostinho, né, na concepção dele da existência do pecado, do porquê da existência do pecado, ele colocava o quê? Né? O homem é composto de corpo e alma. Né? A raiz do pecado estaria no livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem, né, na visão agostiniana, porém, né, no uso desse livre-arbítrio, o homem muitas vezes ele sobrepõe o corpo à alma. E aí, né, isso produz o pecado e, evidentemente, isso vai se refletir em quê? No plano ético. Né? Ele terá automaticamente, né, uma conduta antiética. Tá? Então é bastante interessante tanto a escolástica tomista quanto a visão de Agostinho. Né? Elas têm uma matriz, como eu disse, clássica. Você percebe claramente nessa valorização do indivíduo, né, em detrimento do coletivo. Tá? Você percebe aí uma influência muito grande na concepção da ética medieval. Tá? Os dois principais nomes são, né, conforme eu já disse, Santo Tomás de Aquino,
que teve uma influência muito grande de Aristóteles, e também Santo Agostinho. Tá? Você percebe uma grande influência de Platão. Tá bom? Então essa era a concepção, né, dominante na filosofia medieval quando o tema era ética. Tá bom, gente? Então é isso aí. Beijo para vocês e até o próximo encontro relacionado com ética. A gente vai abordar a ética moderna. Aguarde e confira, tá bom? Abração para vocês.